que STF está próximo de discutir a descriminalização geral das drogas. Tá? O que eu acho, antes de eu ler a matéria? Eu não acho que o STF vai legislar a este ponto. Eu não acho que eles vão cruzar essa linha, né? Por que eu digo isso? Eu lembro quando a ex-ministra, qual era o nome? Rosa Weber, né? Ela quis, porque ela quis, né, pautar a decisões sobre aborto no Brasil. E na época, se não me engano, o presidente já era o Dias Toffoli, não, era o Dias Toffoli do STF, se não me engano. Foi lá e contornou para as coisas não andarem dessa forma. E aí a mesma Rosa Weber, quando ela estava no final da sua carreira, ela tinha, sei lá, mais um mês, né, de mandato no STF, ela tentou pautar também a descriminalização da maconha, né? E o STF falou, não, puta, deixa isso aqui quieto. Então o que eu acho? Eu acho que este tipo de coisa é muito mais para chamar a atenção, ainda que negativa, para outro assunto que não o Banco Master, mas que eles não vão levar isso para frente. Agora, independentemente do que você julgue, né, no mérito, se você é a favor ou contra a descriminalização das drogas no Brasil, você tem que saber que é óbvio que é um absurdo o STF decidir isso. Quem tem que decidir isso é a sociedade através dos seus representantes diretos, que são deputados e senadores. É isso. Tá? Vamos lá. Sobe lá, olha que legal. Em entrevista ao podcast Cannabis Hoje. Cara, o Brasil é um país onde o ministro da Suprema Corte, o decano, o homem com mais tempo no STF, ele vai dar uma entrevista ao podcast Cannabis Hoje. Não tem como falar que isso tá certo, cara. Não tem como falar que isso tá certo. O ministro falou sobre o porte de maconha para consumo pessoal e mais ações sobre drogas na corte. Desce aí um pouquinho. O ministro Gilmar Mendes, do STF, sinalizou que a corte está próxima de discutir a descriminalização geral das drogas. Desce aí. Em entrevista ao podcast Cannabis, nessa terça-feira, o decano falou sobre a resolução do STF que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal e detalhou que as ações sobre outras drogas estão chegando à corte. Desce aí. Questionado o seu momento de discussão sobre a descriminalização geral das drogas, está próximo, Mendes concordou. Eu acho que estamos próximos disso. Acho que estamos próximos, né? Responde o ministro. Desce aí um pouquinho. Descriminalização da maconha para uso pessoal. Na entrevista, Gilmar detalhou que já fez uso de cannabis medicinal para fins terapêuticos durante uma viagem a Portugal. Eu já comprei em Portugal numa loja para fins de atenuar dores. E hoje, a gente sabe, a Europa é muito comum em lojas que vendem esses produtos. Eu já fiz um uso. O STF decidiu em 24 que quem for flagrado com até 40 gramas de maconha ou até 6 pés da planta será presumido como usuário, não como traficante. O que é um absurdo, né? A gente estava falando que quanto que é um baseado aqui, Ana? Era meio grama? Eu acho que era. Vai de meio a 1 grama. Então o cara pode andar com 40 baseados de maconha no bolso, que ele não é um traficante, ele não está vendendo baseado. Ele vai consumir esses baseados, não é mesmo? Sim, 40. 40, né? E 6 pés da planta. O critério é o objetivo de diferenciar usuários de drogas que não cometem crimes e traficantes que seguem sendo proibidos. A autoridade policial, porém, pode se basear em outras evidências para enquadrar o tráfico, ainda que a pessoa seja flagrada com menos ou mais de 40 gramas. Segundo ele, em um eventual julgamento sobre outras drogas, os ministros devem manter a mesma jurisprudência acerca do caso da descriminalização da maconha para uso pessoal. Aí sim, vamos lá. Então não é que ele está falando da descriminalização total das drogas, isso não aconteceria, tá? Agora, de fato, pode ser que algum caso chegue ao STF, algum caso concreto, e eles usem a mesma jurisprudência. Então, por que eu posso andar com 40 baseados de maconha e ser considerado um usuário e não um traficante, e eu não posso andar com um pino de cocaína no bolso, sendo considerado um usuário e não um traficante? E aí você já cruzou a linha, meu irmão. Aí, eu tô só com uma pedra de crack aqui, velho. Pô, só tô com um pouquinho aqui de heroína pra eu usar mais tarde. Não é que eu sou traficante. E assim você ajuda as facções criminosas, né, que já dominam territórios no Brasil e vendem até gás, né? Você permite que as facções criminosas tenham ainda mais maneiras de fugir da legislação, não é mesmo?
Eu me conformei com a proposta dos colegas do limite para ser enquadrado como traficante, porque também era a forma de fazer com que a votação ocorresse. Do contrário, a proposta seria adotada, não é? Avançamos significativamente, ninguém tem dúvida de que, em relação a outras drogas, desde que definir qual é a qualificação adequada, vai-se valer o mesmo critério. Né? Descer um pouquinho. E mais uma vez, o STF, né? Composto por pessoas que vivem numa bolha, que não entendem absolutamente nada de vida real, né? Continuam aí ajudando essas pessoas, não é mesmo? Os caras falam assim, Portugal não é liberado não. Ele não tá falando que ele fumou maconha em Portugal, ele falou que ele comprou cannabis medicinal, tá? Que é muito comum na Europa inteira, não é mesmo? Não é? Os caras estão falando assim, maconha geralmente é vendida com um saco de 5 gramas. Então, se for isso, o cara pode ter ali, sei lá, 8 saquinhos de maconha que, na verdade, ele só tá levando para ele fumar na casa dele, né? É foda, né? Moraes... Eu lembro que teve um caso na pandemia de um rapaz que foi pego com uma grande quantidade de maconha. E aí a defesa alegou que ele, como estava em pandemia, ele saiu, comprou tudo de uma vez, que ele ia precisar durante meses. Teve um caso assim, Ele tava fazendo um estoquezinho. Ele fez um estoque porque ele não queria ficar saindo de casa para não se contaminar com o vírus. Então ele fez um estoque e deixou em casa. Não era traficante. Foda, né? Esse país é demais, né, cara? Esse país é